que nos acompanham pelas redes sociais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenção da Santa Missa de hoje, em ação de graças pelos 100 anos da nossa paróquia, Apóstolo São Pedro, evangelizando Cavalcante e adjacências. Solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Hoje celebramos a solenidade desses dois grandes apóstolos de Cristo, São Pedro e São Paulo. A Pedro, o Senhor concede as chaves do reino e dos céus e elege para pastorear a Igreja Católica, ser-lhe pedra fundamental e sinal visível de unidade eclesial. Paulo, chamado por Jesus no caminho de Damasco, é o maior missionário da Igreja, apóstolo dos gentios. Ambos unidos em Cristo pela missão e pelo martírio, um crucificado, outro decapitado pela espada, derramam seu sangue em Roma. Celebramos também o dia do Papa, rezando pelo Santo Padre, o sucessor de Pedro, para que Deus o fortaleça sempre mais à frente de sua Santa Igreja. Vamos iniciar a Santa Celebração recebendo o Padre Luiz Francisco e seu auxiliar cantando. Festejamos Pedro e Paulo, os apóstolos de Cristo, que inspiram com clareza a alegria e a unidade da Igreja. Pedro e Paulo nos ensinam tua lei, Senhor, até o martírio. Pelo teu amor, plantaram a Igreja com fé e com destreza, seguiram os passos teus, amigos de ti, ó Deus. Um bom dia a todos. Bom dia. Esse bom dia é extensivo a toda a igreja doméstica que está reunida hoje celebrando especialmente esses 100 anos da nossa comunidade. Quis Deus que essa celebração fosse realizada dessa forma. Isso é para nos mostrar que nós não devemos nunca dizer eu vou fazer isso, porque devemos sempre concluir a frase, se Deus quiser. E Deus quis que essa celebração esse ano, desse centenário, que foi tão programado, todos deram suas sugestões, mas Ele quis dessa forma, com a igreja vazia, o seu templo vazio, porém, lembrando como essa igreja começou, há 2000 anos atrás. Uma igreja perseguida por aqueles que dominavam o Império Romano, e então todos se reuniam em suas casas para celebrar a vida, que é o que nós celebramos. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. E essa vida é Deus que nos dá. E é Ele que nos tira no dia que Ele deseja, no dia que termina o nosso tempo, não é? Vamos dizer, o nosso tempo de validade aqui na Terra. Então vamos iniciar nossa celebração com a mesma alegria. Vocês que estão em casa, celebrem alegres. A semana que vem a igreja já estará aberta, com a limitação de pessoas, é claro. Temos que seguir o que as autoridades nos mostram, as autoridades de saúde, as nossas autoridades também locais, o prefeito, o governador, e não seguir o mau exemplo daqueles que estão nos dando o mau exemplo, que deveriam dar bom exemplo e que estão dando mau exemplo ao povo.
temos que seguir os bons exemplos. Então, com alegria, iniciemos a nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respondam vocês em casa que nós aqui estamos escutando o amém de vocês. A vós, irmãos, paz e fé, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos lembrar que todos nós somos pecadores e pedir perdão a Deus. Esse Deus que nos entende, que nos conhece e sabe de fato quando nós estamos arrependidos de nossos pecados. Assim Ele mostrou, inclusive, no início dessa igreja, dando a Pedro a primazia de ser o primeiro Papa da igreja. Mas Pedro foi um grande pecador, negou Jesus, mas os nossos pecados são esquecidos, porque Deus nos ama. Ele só quer que nós tenhamos sinceridade em pedir perdão a Deus, pedir perdão a Ele. E assim Ele nos perdoa, nos abraça e nos acolhe. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que escolheste toda a pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Oremos por todos nós aqui presentes
transmitindo essa celebração pela rede social. Oremos por vocês, igreja doméstica, que estão em suas casas reunidos. Oremos por aqueles que deram a sua vida por essa igreja. Oremos pelos nossos falecidos. Vamos lembrar de todos os nossos falecidos. Vocês que estão em casa, lembre de seus falecidos. Coloque sobre a intenção dessa celebração de hoje. Vamos pedir também por aqueles que morrem, mas não são sepultados, por aqueles que são sepultados como indigentes, por todas as vítimas dessa pandemia que está ceifando com muitas pessoas, muitas vidas. Vai pedir também pela vida daqueles que estão trabalhando em prol de ajudar outras pessoas a viverem, que são os profissionais da área de saúde, desde o diretor do hospital até o faxineiro, até aquele que cuida da limpeza, da manutenção do hospital, da clínica. Lembremos também daqueles que estão sepultando os mortos, porque sepultar os mortos é uma obra de caridade. Eles estão pondo sua vida em risco também, muitas vezes estão esquecidos de serem lembrados por nós, orar por eles. Lembrar de nossos paroquianos que no decorrer desse ano ou dos últimos anos vieram a falecer, saudosa Inácia. Temos também, recentemente, a vida de nossa irmã, veio a falecer, Rita de Cássia, a Dolores, nosso saudoso Padre Durval e muitos outros que passaram por aqui e já vieram a falecer. Então vamos colocá-los todos sobre o altar do Senhor e por todas as almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar e ouvir a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. Os apóstolos anunciam sem medo e sem erro o evangelho que receberam do próprio Jesus, superando os pecados passados e confirmando os irmãos na fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou:
coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares da terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês, igreja doméstica, reunida em seus lares, celebrando esses 100 anos de nossa comunidade. Como já disse, quis Deus que fosse dessa maneira. E quis Ele também que eu, um dos mais jovens padres, porém idoso, estivesse aqui no dia de hoje para presidir essa celebração. Então, primeiramente, quero agradecer a Ele por ter me dado essa primazia de poder estar aqui com vocês no dia de hoje, celebrando como sacerdote. Aqui comecei minha carreira, não como cristão, porque cristão eu sou desde o dia que eu me lembro. Desde os 3 anos de idade, minha mãe me levava à igreja, eu acompanhava ela. Sei que ela tinha um imenso desejo que eu fosse padre, mas eu primeiro quis casar, constituir minha família, ter meus filhos, meus netos, como vocês sabem. Mas Deus queria também que eu fosse padre, e ela certamente intercedeu por mim depois de sua morte. Eu já viúvo, e hoje ela também foi realizado o desejo dela. E assim eu comecei aqui a carreira, aqui dentro dessa paróquia, no ano de 85. Aos poucos fui chamado, me convidaram para participar da música na nossa igreja, nos Mensageiros da Fé, e fui desenvolvendo. Mais tarde, como catequista, depois diácono permanente, e assim, e hoje, sacerdote. Agradeço a Deus por tudo isso, e o que eu posso lembrar a todos vocês no dia de hoje é que essa igreja realmente a grande verdade está em toda a palavra de hoje. Celebramos hoje São Pedro e São Paulo, colunas dessa igreja.
vítimas da perseguição na época da igreja. Igreja essa que nunca deixou de ser perseguida. Até os dias de hoje ela é perseguida. Até os dias de hoje, muitos homens, muitas mulheres derramam seu sangue para regar essa igreja. Bem antes dela já ser fundada, João Batista derramou seu sangue por ela. Ele que veio, que foi o precursor dessa igreja, veio abrir o caminho para Jesus, preparar o caminho para Jesus. Então essa igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida, porque o inimigo quer nos derrotar. Porém, Deus está sempre nos mostrando que Ele é o Senhor do mundo. Ele permite que o inimigo mande em tudo. Como existe até música que diz, está tudo dominado. Mas não está, não. Ele pensa que está, mas não está. Porque o dia que Deus quer dar um basta, Ele dá um basta. Como para libertar esse povo que estava escravizado no Egito, Ele deu um basta. Mandou uma infinidade de pragas para o Egito. E finalmente o quê? A morte de muitos para poder libertar aquele povo. E assim essa igreja. Deus fez uma aliança com essa igreja com Noé. Muitas pessoas foram mortas. Aquela barca que Noé preparou, salvou vidas de cada espécie que existia na terra. E assim é a história da humanidade. Volta e meia tem alguém sendo eliminado, uma tragédia no mundo. Mas não é que Deus nos castiga, que Deus não nos castiga de nada, não. Ele só está nos abrindo o coração nesse momento para aqueles que estão afastados dele. E muitos ainda não estão acreditando no que está acontecendo, zombando. E com isso, milhares e milhares de pessoas já morreram. E continuam muitos aí ainda zombando e fazendo bem o que querem. E Deus nos mostra que não é assim. Voltando para as leituras de hoje. O apóstolo Paulo, ele em sua leitura, na leitura de hoje, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, estou preparado. Então ele já estava se preparando, despedindo. Não importa que sim seja esse. Você deu um sim para assumir uma missão na igreja, deve ser para sempre. Não devemos voltar e já eu não tive tempo, eu hoje não posso fazer isso, eu não poderei vir amanhã. É dar o seu sim para sempre. É lógico, aqueles que têm seus compromissos de trabalho, que têm que manter suas famílias, não vai abandonar suas famílias para vir servir a igreja. Ele tem que dar um sim dentro das suas limitações. É aquele que pode exercer o ministério de música, é aquele que pode dar o seu sim para levar o Cristo eucarístico àqueles que não podem vir à igreja, é aquele que dá o seu sim na catequese. Enfim, todos os sim que nós damos. Mas tem esse sim que é dado para servir continuamente a Deus, que é o sacerdócio. Nem o diaconato é um sim para servir direto.
O diácono permanente, ele tem a missão de servir naqueles dias que ele não está trabalhando. É a missão do diácono permanente. Eu comecei como diácono permanente, a minha missão de ordenação, mas na época eu já podia vir diariamente à igreja, então eu vinha. Mas não quer dizer que o diácono permanente seja obrigado a isso. Então esse sim que Paulo deu, quando a luz abriu para ele, que antes ele era um grande perseguidor dos cristãos, então ele deu o seu sim e foi até o fim, até a sua morte. Ele só não foi morto na cruz porque as leis romanas não permitiam, ele foi degolado. Porque um cristão não podia ser, um cidadão romano não podia ser crucificado, porque a crucificação era a maior vergonha da humanidade. Quem era crucificado tinha que ser esquecido, não podia o seu nome nem ser lembrado mais. Mas Deus mudou, Jesus mudou tudo isso. E Pedro, que não quis se igualar a Jesus, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Mas deu sua vida pela igreja. E de que forma que ele deu? Pedro antes foi preso. E como nos mostra o Evangelho, a primeira leitura, o que é que acontece? A igreja estava reunida em oração, orando por ele. Que igreja é essa? Vocês que estão em casa, orando por nós que aqui estamos. E assim, ele foi liberto daquela prisão, as correntes se rebentaram, ele saiu e voltou a pregar. Só depois, então, é que ele foi preso novamente e crucificado. Cumpriu sua missão. Deu sua vida por essa igreja. E a ele foi entregue o primado dessa igreja. De que maneira? Pedro, Jesus se dirige a ele e diz a ele: Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Ele não disse: eu construirei as minhas igrejas, não. Ele disse: sobre essa pedra construirei a minha igreja. Essa pedra, que era uma pedra bruta, não só ele, como os demais apóstolos, e que ele foi lapidando um a um até chegar ao brilho do mármore. É a comparação que nós podemos fazer no dia de hoje. E assim essa igreja foi criada, porque Pedro foi um grande pecador, como todos os outros foram. E assim nós também que estamos aqui, todos somos pecadores. Aos poucos vamos nos policiando, pedindo perdão dos nossos pecados, e Ele vai nos perdoando através do poder que nos foi dado, através justamente de Pedro, quando Jesus disse a ele: o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, se você quer viver sua vida para Deus, viva segundo Deus. Arrependa-se das coisas erradas que estamos fazendo. Vocês que estão afastados de Deus, promovendo baderna, coisas erradas, procure se aproximar dele, porque ele te abraça, te perdoa através de uma confissão sincera. Agora, se querem continuar no erro, que vá para o lugar que vocês merecem ir, que é para a profundeza dos infernos.
Mas é escolha de vocês, não é de Deus. Deus não quer isso. Deus, até o último suspiro de um ser humano, Ele nos perdoa, como perdoou ao bom ladrão. O bom ladrão foi perdoado dessa maneira. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É assim que Deus nos ama e nos perdoa, porque Ele é amor. Jesus veio para nos amar, para nos ensinar a doutrina do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos ao Pai nossas súplicas pela Igreja e pelo mundo inteiro, dizendo com fé e esperança: por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sob Pedro, para que possa, em meio às dificuldades deste mundo, experimentar a força de Cristo, que a todos conduz à salvação, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, sucessor do apóstolo Pedro, para que, guiado pela força do Espírito Santo, confirme na fé seus irmãos e seja sinal radiante da unidade da Igreja de Cristo, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos que, a exemplo de São Paulo, neste ano missionário, anunciem o Evangelho de Jesus, para que ele os fortaleça na caminhada e os livre de todo o mal, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os cristãos perseguidos, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por cada um de nós, reunidos em assembleia, para que saibamos viver em comunidade, na concórdia e na unidade de fé e caridade, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos 100 anos da nossa comunidade, apóstolo São Pedro, para que o Espírito Santo do Senhor conceda muito mais anos de evangelização em nossa comunidade, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus eterno e todo-poderoso, atendei o vosso povo que vos suplica e confirmando-vos na fé dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem vai nos separar?
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro, a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhe o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós a oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhes paz e proteção, unindo-as num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Orari, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles nos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas,
a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nossos Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos mártires apóstolos Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Creto, Clemente, Cício, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos à voz ao Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 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 vinde a nós, Senhor Jesus. Vinde, vinde. Vinde, vinde a nós, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebeu, ó Pai, essa oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque.
nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos reunidos e repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram dessa vida marcados com o sinal da fé. Todos aqueles que já lembramos do início da celebração, todos aqueles entes queridos de vocês que estão rezando em suas casas, celebrando em suas casas. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Luzia, Águida, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E unidos na mesma fé, esperança e confiança, rezemos a Deus, agradecendo por esses 100 anos de nossa comunidade, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Essa paz está estendida até a todos vocês que estão celebrando em suas casas. Lembrem-se que Jesus entrava nos lares com as portas fechadas e desejava a todos a paz. A paz esteja com todos vocês. Cordeiro de Deus, que
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. É Jesus que veio nos visitar para nos alimentar com seu próprio corpo, nos dar força para continuar na caminhada e, através do seu sangue, nos dar a alegria de viver. Então, que Ele esteja, e vocês que estão nas suas igrejas domésticas, recebam Ele também nesse momento. Ele está presente no meio de vocês. Vocês não podem receber o seu corpo, mas estão recebendo Ele espiritualmente. Nesse instante, lembre dele que Ele está alimentando vocês. E em breve vocês estarão também aqui presentes, participando, celebrando conosco. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor.
certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Vamos rezar uma salve rainha e também declarar, pedir a Maria, né, que nos dê força para continuar nessa caminhada, porque ela é que trouxe ao mundo o nosso Salvador, nosso Libertador. Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salva. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Vamos também fazer a consagração. Então vocês também que estão em seus lares, né, vão consagrar todo o nosso corpo, todo o nosso ser, pedindo a proteção dessa mãezinha que tanto nos ama, que nos acolhe, que nos abraça. Nossa Senhora da Solidão, Rogai por nós. E não deixe que ninguém fique solitário em suas casas, pois quem tem Deus, quem tem a vossa companhia, nunca está solitário. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho
Espírito Santo. Amém. E viva a nossa comunidade de Cavalcante! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva Jesus! Viva! Nós teremos hoje às 15 horas o Terço da Misericórdia transmitido e à noite às 19 horas uma live musical com bastante música para a gente celebrar São Pedro e a nossa comunidade. Fique conosco com o canto final, teremos participações especiais nesse canto final.